volta, são 11h45. Não se mexa, apenas respire, porque senão, né, pelo amor de Deus, vai ser uma tragédia. Olhe naquela câmera e olhe também naquele monitor ali. Tchau. Apesar de você não saber que você estava grávida há 19 anos atrás, você deu à luz a uma japonesa, a uma mestiça. E, bom, mas mãe não é só aquela que dá luz, mas aquela que cuida, é aquela que te cobre durante a noite porque está frio, mas principalmente é aquela que ama. É aquela que ama sem querer nada em troca. Nós queríamos agradecer muito você, feliz Dia das Mães, e nós amamos muito, 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 muito você, viu? Beijo! Ai, Cecília, me deu uma crise de tosse, fale você, por favor. Nossa, agora fica difícil. Mas fale que eu tô com tosse, fale você. Então, ó, a gente vai terminar essas tiras, né? Não, fale da sua filha. Não vai se ofender, o Condiloc se dane. Quero que você fale da sua filha. Então, a minha filha é Sara o nome dela, né? E eu não iria mais ter filho. Eu tive o Pedro e a Sara... O Pedro que está viajando e não conseguimos que ele pudesse gravar, só para você saber. O Pedro também foi um presente de Deus, ele está vivo por Deus, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia e no dia que ele nascer, eu quase morri, ele também, né? Aí, assim, o médico pediu para eu cessar ali, eu não podia mais ter filho, né? Tinha pressão alta durante a gravidez. Mas Deus é muito maravilhoso, porque a Sara veio, né, sem eu planejar. Sara, quantos anos o Pedro tem? O Pedro tem 22, vai fazer Sara? 22, 18. Olha só, vai fazer 19. E aí ela veio, né, no susto, né? E eu não tive nada, não tive pressão alta, não tive nada. E ela, para mim, é uma pérola, né? Graças a Deus, é isso aí. Olha, para falar nisso, vamos encerrar essa receita do pão de ló, que depois eu quero falar do chocolate spam, mas vamos lá, por favor. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o recheio, né? Coloquei as batata palha, né? Para dar um charme, né? Nas tiras. E agora a gente só vai decorar, né? Tomatinho seco, se você quiser uma outra coisa também, né? Se você preferir. Azeitona, porque bacalhau combina com azeitona, né? Então, e essa preta é espetacular. Eu acho que deixa o bacalhau mais saboroso ainda. Deixa mesmo. Aí deixa, né? Coloca assim uma salsinha, né? Para fazer um charme também. Olha o detalhe aí nas imagens do Ricardo Edgar, do Marcelão e do Borel. Tá? Para ficar bem bonitinho. E aqui é a mesma forma. Daí você escolhe a decoração que você quiser. Eu gosto muito de tomate, né? Perfeito. Eu acho que ele também fica bastante bacana. Olha, Cecília, você que é uma das homenageadas hoje, assim como Márcia, como todas as mães, nessa antecipação, eu quero falar de uma sugestão de presente que é de falar de chocolate spam. Uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos traz produtos com muita qualidade, com muita tradição e tudo isso que marcou a infância, né, de tanta gente. Quem é que não ama ganhar chocolate de presente, não é? Que tal, então, adoçar ainda mais o Dia das Mães com chocolate Pan? Além dos produtos tradicionais que você já conhece, a Pan tem as clássicas caixas de bombons de cereja. Até enrolei aqui, me deu água na boca. Olha aí. Olha os bombons ao licor, bombons finos sortidos, que são um verdadeiro presente de Páscoa, de Natal, de Dia das Mães, de tudo quanto é data, não é? E você encontra chocolate spam nos melhores supermercados, padarias e mercearias, na loja de fábrica em São Caetano do Sul e nas distribuidoras exclusivas em Moema, Sumarezinho, Vila Formosa e também em São Bernardo do Campo. Mais informações no site www.chocolatepan.com.br. Chocolate Pan, o doce sabor da infância. Robertinha, você entrega, vem. Você entrega, Robertinha, toma. Venha. Pô, a Flor é maior que você, pô. Fala, tua mãe que o diga. Olha, para você, Márcia, presente da produção do Papendi, ideia da Robertinha Turma, Cecília. Para você. Que linda, agradecer a quem, Robertinha, devemos agradecer? Roberto Rabelo. Alô, Roberto Rabelo, profissional da área de decoração de flores, que é um parceiro da Rede Brasil. Roberto, muito obrigado pela gentileza, pelo presente, por ser parceiro, não só do Papendia, como em especial de Amanda Françoso, de Nani Venâncio. Roberto, que hoje faz a sua live, né, todas as quintas-feiras, tradicionalíssima e de muito bom gosto. É um presente para você, Cecília. Muito obrigada. Presente para você, Márcia. E tem mais uma, pega aquela outra, por favor, traga. Traga aqui. Essa qual que é?
Qual que é? Vocês sabem? Não, o nome. Não sei. Brinco Márcia. de princesa. Qual? Brinco de princesa. Se não for, vai ficar sendo. Vem cá. Você ainda não é mãe, né? Ah, que lindo. Ainda não é. Mas, eu estrago a surpresa? Melhor não, né? Que horror. Que horror? Você não quer? Não quero ser mãe. Bom, você ainda não é. Mas fazendo uma alusão ao futebol, tá batendo na trave. Ai, que horror. Então, como bom jornalista, que eu pelo menos entendo que sou, graças ao bom Deus, eu quero me antecipar. Feliz Dia das Mães, Robertinha Tuma. Muito obrigada, pai. Você merece, estou falando sério. Quando confirmar lá, que cor que aparece quando confirma no teste de farmácia? Não sei. Bom, que seja rosa. 2 risquinhos. Você vai falar, esse Fatioli é São um 2 vidente, risquinhos. hein? Alô, Carlinhos Vidente, ganhei de você, já antecipei essa gravidez bem antes do que você. Um abraço. Vamos fechar o programa com Márcia Nicolas, Papo em Dia, o melhor programa da Rede Brasil de televisão. Vai! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer?